Boa noite mais uma vez a todos vocês. Para fecharmos, então, o nosso painel temático Cuidados entre e além através dos mundos, transdimensionalidades, nós gostaríamos de receber com muito carinho a nossa querida Ana Guiomar, professora Ana Guiomar dos Santos, que vai apresentar a sua temática A Luz do Yoga como um caminho de autoconhecimento e sua relação com uma parte da vida chamada morte. Boa noite, Ana Guiomar, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, obrigada pela oportunidade também. Nós vamos passar a palavra à Ana Guiomar, que vai fechar esse painel. Como vocês puderam perceber, nós fomos construindo desde a primeira apresentação para que nós pudéssemos chegar, então, nesse tema, que tem sido um tema de pauta nesses 2 últimos anos, em especial aqui no nosso país, mas também no mundo todo. Por favor, Ana, é com você. Quero começar agradecendo aí a oportunidade. Olá, eu inicio aqui minha apresentação agradecendo. Agradeço à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, agradeço ao Campo de Cuidados Integrativos, toda a equipe e a coordenação. Em especial, também agradeço aos meus orientadores, ao professor Marcos Vinícius Rojo e à professora Sinira Alice Palota. Também agradeço aos grandes sábios que deixaram muitos conhecimentos, e vou recitar um mantra, Sahanam Bhavatu. Esse mantra significa que estejamos sempre unidos, que nosso estudo seja luminoso e de muita paz. Om Sahanam Bhavatu, Sahanam Bhunaktu, Sahaviryam Karavavai. Tejasvinabhajitamastu Mavidvesha Om Shanti Shanti Shanti. O tema que eu trago aqui, a luz do yoga como um caminho de autoconhecimento e a sua relação com uma parte da vida chamada morte. A proposta desse estudo é levar à compreensão de 2 questões. Primeiro, o que significa yoga e a sua origem. Segundo, a morte na visão desta filosofia. A palavra yoga tem origem no sânscrito, significa unir e integrar, ou seja, uma ação de unir o corpo ao estado da mente, conforme ensinado pelo sábio Patanjali. Yoga ele nasceu na Índia, é uma tradição milenar, e seus ensinamentos se iniciaram de forma oral por sábios e foram sendo retransmitidas a cada geração. Yoga também é um conjunto de profundos conhecimentos que envolvem tanto a saúde física como mental e também espiritual. São preceitos éticos e uma filosofia de vida. Taimni, ele diz que o ideal do yoga é uma tarefa difícil, que ela não pode ser compreendida como um meio de escapar das tensões ou apenas de um lazer, mas como um entendimento da natureza da vida humana, um meio de acabar com o sofrimento, encontrando a verdade que habita dentro de si, conhecendo em si as suas potencialidades e também as suas limitações. Esse estudo é uma revisão literária e também através de pesquisas científicas. Nas escolas filosóficas indianas, surge primeiro a tradição védica, por volta de 1500 a.C. A palavra Veda significa conhecimento. E já por volta do século V antes da era cristã, em torno de 500 a 600 anos antes de Cristo, surge outra linha filosófica chamada Sankhya. O Sankhya, ele representa o conhecimento da alma e significa reunir, enumerar, isto é, reunir e enumerar tudo que existe no universo e também se manifesta em Purusha, que Purusha é a essência do ser humano, e Prakriti, que é a matéria, a natureza. E já em torno de 500 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, temos as escrituras das Upanishadas, onde aparece o primeiro questionamento sobre a morte. E por volta de 200 anos antes de Cristo e depois de Cristo, tem Patanjali, que sistematiza o yoga clássico em sutras e divide em 8 partes, que são os caminhos para chegar a uma compreensão sobre a natureza do ser
e a sua verdadeira essência. Então, este trabalho, ele busca enfatizar os aspectos éticos e filosóficos do yoga, e não a parte das posturas corporais e nem do controle da mente. Esse objetivo também, através da nossa cultura ocidental, a morte ela é vista como algo que a gente se evita falar, que causa medo, rejeição, por não saber como lidar, pois não existe uma preparação para este momento na vida. Então, o objetivo deste trabalho também é pesquisar os ensinamentos da filosofia do yoga e como eles podem auxiliar nesse momento da passagem da morte física. Pois dentro da filosofia, a morte, né, no yoga, ela é considerada um processo evolutivo necessário. Ele pode ser vivido com equilíbrio, mesmo diante do sofrimento que ele vem apresentar, porque todos os fatos da vida, dentro da filosofia yoga, eles são vistos como experiências, que vão possibilitar uma compreensão e também um aprendizado. Dentro do yoga, a essência de cada ser ela é eterna e vai além da morte física. A lei da existência e o sofrimento, segundo o Sankhya, elas permeiam o ser humano de várias formas, causadas tanto por ações como por reações, como a relação do ser humano com os efeitos da natureza que sofre, por exemplo, ao queixar-se, ora porque está calor, ora porque está frio, ao observar que pares opostos, tanto como o dia e a noite, como o fracasso e o sucesso, eles são considerados como se fossem ilusões, né, de uma roda constante que tem limitadas tanto por um começo e por um fim. Mas ao compreender que é necessária a prática do discernimento, do desapego, da aceitação, isso conduzirá o ser humano à equanimidade, ao equilíbrio, conforme as leis do universo e também da natureza. Taimini, ele diz que o sofrimento que não chegou, ele pode e também deve ser evitado. Existem também 5 conflitos existenciais, que são chamados de kleshas, são perturbações que vão acontecendo na mente. Esses conflitos começam pela ignorância, a falta de percepção da realidade, o ego, quando não alcança o desejado, a pessoa se frustra, o apego, a necessidade de estar sempre possuindo coisas, se apegando às coisas também, a aversão, que conduz à raiva, repugnância, e, por último, o medo da morte, ou seja, o apego à vida, pois quando se está preso a esses kleshas, não se consegue alcançar uma liberdade, e a ignorância é o principal deles, é como se fosse uma raiz. Através da eliminação da ignorância, eu vou eliminando os outros 4 kleshas também. E para reduzir esses kleshas que se mantêm ativos, requer disciplina. E esse esforço, através do quê? Através dos yamas e niyamas, é o que propõe Patanjali, né? Nesses conceitos filosóficos e éticos. E esses 8 passos, classificados como Yoga Sutras, os 5 primeiros passos do yoga, eles eliminam passo a passo as causas externas da distração mental. Através dos yamas e dos niyamas, eliminam as causas pelos desejos e pelas emoções que vão sendo descontroladas. Depois, a partir do asana, que é a parte corporal, e do pranayama, que é a respiração, vão eliminando as perturbações provenientes do corpo físico. Depois vem pratyahara, que vai desligando a mente dos órgãos sensoriais, isola o mundo externo e as impressões por ele produzidas na mente. E depois vem os outros 3 últimos passos, que eles são relacionados à parte mental, né, a consciência e a concentração perfeita, quando se adquire o domínio de si mesmo. Ao superar os impedimentos como a agitação, a dispersão, a ilusão, a mente ela pode ser direcionada a cultivar novos hábitos, que vai seguindo um processo contínuo, que vai sendo adquirido pelo praticante, de acordo com a sua disciplina e também com a sua dedicação, é o que nos comenta Eliade. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre as Upanishadas, né? As Upanishadas são textos que foram transmitidos a cada geração também. São 12 textos, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o Katha Upanishad, onde se conta a história do menino Nachiketas
e o deus da morte, Yama. Essa história, ela se passa num diálogo, né, entre os dois. E no decorrer da história, o menino tem 3 desejos. O último desejo deles, o jovem busca da sabedoria, ele questiona o que existe além da morte. Os ensinamentos de Yama, o deus da morte, vai abrindo o caminho para conhecer a essência de cada ser, o seu Atman. Ainda que cada indivíduo deseje sempre a felicidade, o que é muito bom e também é agradável. Mas, se ela vem com alguma dependência, é como se ela tivesse uma visão distorcida, que depois causará um sofrimento. Mas, ao permitir ter uma outra percepção de felicidade, na qual se é livre de qualquer dependência, tem-se uma visão libertadora e livre também de sofrimento. Nessa visão, o indivíduo faz as suas próprias escolhas de uma forma consciente e afasta-se desses vícios mundanos. Então, aí conquista esta paz e a felicidade que está dentro de si. Dessa forma, vai se vencendo a morte, sendo então um indivíduo capaz de perceber que não existe aqui e lá, mas sim um ser único e onipresente. Dentro da filosofia do yoga, morrer, né, não é uma preocupação, né, não se preocupa muito com a morte, mas sim com a compreensão da existência, com o caminhar da vida e as suas etapas. E a morte é uma consequência natural da vida. Yogananda, ele diz que quem nasce precisa morrer, e o que morre precisa renascer. Por que então sofrer pelo inevitável? Dentro das práticas de yoga, elas estão no coletivo. É uma filosofia de grande contribuição para a humanidade. No Brasil, ela está incluída em políticas públicas, nas áreas tanto da saúde como da educação, como a prática indicada para a saúde física, mental e também espiritual. Esses resultados dentro das práticas, como diz Iyengar, yoga é um método pelo qual a mente incansável é acalmada e a energia dirigida para canais construtivos. Yoga, com as suas práticas físicas através dos asanas, dos pranayamas, com as suas técnicas meditativas e com a sua filosofia, vai ampliando a consciência do ser humano para uma maior compreensão e percepção de si mesmo e, consequentemente, uma percepção mais ampla dos processos tanto da vida quanto da morte, o que poderá trazer um maior equilíbrio para o ser humano diante dos desafios, das perdas que vai enfrentando ao longo de sua vida. Há também uma discussão com as evidências científicas, que são inúmeras. Eu trouxe aqui algumas só para registrar. Por exemplo, a respiração lenta e profunda, ela ajuda a equilibrar o sistema nervoso, reduzindo o estresse, regulando o sono. Também há uma melhora na conectividade funcional do cérebro, no processo do envelhecimento. Há registros também que ela auxilia no tratamento e na prevenção do Covid-19. Aqui eu vou colocando as nossas considerações finais desse estudo, que as práticas de yoga é um caminho de mudanças na mente e na consciência do indivíduo, estando mais presente a cada momento que se pratica, ao cultivar atitudes como agradecer, ter o cuidado com outras pessoas e também consigo mesmo, ser um observador das suas próprias escolhas, observar como hoje se escolhe viver a sua vida, seja qual for o seu momento ou a fase, entender que a vida e o processo da morte como etapas a serem vividas, com estado de presença, com integridade e de acordo com a verdade maior, ensinada na filosofia yoga. Não viver uma vida de mentiras, sem sentir a sua própria essência, o seu Atman, e sim tornar a vida mais cheia de significado e, portanto, mais verdadeira. Por isso, esse estudo, ele representa um pouco do vasto universo do yoga, e que ele possa proporcionar um senso de unidade e possa ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas e a trilharem um caminho que conduz o indivíduo a manter-se num estado de calma e também de presença, pois os estímulos sensoriais direcionam para uma saída para fora de si mesmo. Então, o yoga, ele conduz ao processo de descobrir essa essência que habita dentro de cada ser e que estará com ele além da eternidade, e que a morte não é o fim, mas sim uma transição de um nível de consciência para um nível mais sutil.
né, o nível de consciência material para um nível mais sutil. Agradeço aqui a oportunidade. Namastê. Ana Guiomar, eu gostaria de parabenizá-la pela excelente explanação de uma temática também de bastante complexidade e bastante profunda dentro do cenário das práticas integrativas e complementares aqui no nosso país, mas mais do que isso, dentro das sabedorias tradicionais, né, ditas perenes. Dizer que o seu trabalho o seu trabalho monográfico está um primor em termos de escrita e de colocação desse cenário tão complexo que é discursar, colocar em 2D o que vem a ser a yoga, né? E essa interface da yoga com matemática emergência da morte, ela nos permite ampliar a nossa visão do que verdadeiramente é esse processo que é natural, como você bem colocou, e que é fisiológico, já que temos uma finitude enquanto corpo biológico. No entanto, fazendo um link com a pergunta que a professora Cari fez a Lia, né, essa consciência, né, que ela transcende esse corpo material. Então, quando você traz essa temática na turma 12, em que a gente dialoga sobre essa comunicação entre mundos e traz a yoga como uma filosofia de vida, né, como um percurso, um caminho para dentro da caverna, um caminho que diz respeito a aquilo que verdadeiramente é conhecimento e é sabedoria, isso nos instiga a revisitar de que maneira nós estamos comungando com essas sabedorias, já que a gente está falando de uma realidade do Ocidente, sem reduzir, sem coisificar ou sem tornar uma filosofia dessa magnitude uma técnica. E quando você traz a yoga, não num recorte de que minimiza estresse, melhora a pressão arterial, melhora a condição da flexibilidade articular, mas sim traz uma temática como essa, que é o significado da passagem ou o significado da morte, isso chega mais, se aproxima mais fortemente do que representa essa filosofia. Então, eu gostaria de parabenizar você e o seu orientador por trazer essa temática à tona desse lugar que inspira nós relembrarmos o que de fato de direito significa passagem, né? Dentro das filosofias reencarnacionistas, dentre elas a sabedoria hindu, entende que essa carruagem, como você bem descreve no seu trabalho, né, esse corpo físico, ele é perene e, obviamente, ele volta, né, à própria terra, da qual nós temos aí como substância para que possamos viver nessa tridimensionalidade. O que não significa que essa carruagem define o condutor da carruagem, né? Essa veste, e que através da filosofia yoga, pelos seus diferentes passos, como bem descreve Patanjali, ele nos auxilia a compreender essa multidimensionalidade que somos, ou os diferentes corpos que nos compõem, e mais do que isso, como é que esses corpos se relacionam ou se interrelacionam com tudo que há. Então, falar da morte, e mais do que falar sobre ela, é compreendê-la nas entranhas, como algo que não só já vivemos, como também viveremos. E essa é a maior certeza, né? Como bem descreve no filme Encontro Marcado, né?
que não há nada mais certo do que impostos e a morte, né? Que é muito bem representado pelo ator Brad Pitt, quando ele fala o que significa a morte mediante quem é essa figura simbólica, né, ou arquetípica, a morte, enquanto eternidade. Né? E a estratégia ou a filosofia do yoga nos aproxima efetivamente muito mais do que vem a ser essa questão que é a pergunta, né, desde os tempos remotos, né, do Egito Antigo, quem somos, da onde viemos, para onde vamos e o que viemos fazer nesse período ou nessa essa pequena das múltiplas interfaces ou das múltiplas etapas da roda de Sansara. Então, eu queria mais uma vez parabenizar você e o seu orientador por essa temática, assim como pela nossa querida co-orientadora, a professora Simira, professora de yoga também, a nossa professora dos florais, em especial na representação dos florais de Bach, que veio a brilhantar também aí a contribuição na produção do seu trabalho. Gostaria de passar a palavra ao seu orientador, à sua co-orientadora, e também depois passar a palavra à professora Cari para fechar com os seus comentários e também fazer o fechamento do nosso evento. Por favor, professor Marcos, professora Sinira, parabéns, Ana Guiomar, mais uma vez. Professora Sinira, pode Diga, começar. Marcos. Começa Posso você, começar? por favor, claro. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a oportunidade. O yoga é a filosofia que norteia a minha vida, minhas crenças e tudo mais. E a Ana trouxe essa coisa maravilhosa, como a doutora Cici falou, de uma yoga muito além do tapetinho, como se costuma dizer, né? do plano puramente físico, que é muito importante, sem dúvida, mas essa riqueza conceitual, filosófica que a Ana nos trouxe, é uma coisa muito pouco falada no Ocidente, não é? E é uma reflexão extremamente oportuna para esse momento que a humanidade está passando, e a Ana conseguiu, nesse universo infinito do yoga, com tantas linhas filosóficas dentro do próprio yoga, ela conseguiu fazer a união de aspectos muito, muito importantes, claro, com a brilhante participação do professor Marcos, mas alinhavou maravilhosamente bem, eu me senti muito feliz de poder participar e aprender um pouco mais com a realização desse trabalho. Muito bom. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer novamente aqui, agora publicamente, o convite da Ana, dizer que foi uma honra participar desse trabalho e quando ela diz, né, que o tema seria falar da morte, eu falei, bom, isso muito me interessa, eu quero sim participar com você desse trabalho e queria deixar aqui, deixar os parabéns realmente por ver, né, a construção, a evolução ao longo de tanta pesquisa, ao longo de tanto esforço, muitos encontros, né, para realmente chegar nesse resultado que para mim também é muito satisfatório, eu acho que ficou muito bom. É muito interessante a gente pensar, né, que o yoga surge pela primeira vez contado pela boca do deus da morte. Isso é uma sátira e é uma crítica também a outros períodos anteriores ao período Upanishádico na história da Índia, né? É uma crítica ao próprio período védico anterior, né? O védico antigo, onde a morte era algo a ser evitado, a morte era algo a ser deixado para lá, né? Afasta-te de mim, ó morte, como dizem alguns desses hinos védicos, me traga prosperidade, me traga vida longa, que o jovem não vá antes do velho. Dizem tantas coisas sobre isso no período védico, e aí uma das principais Upanishadas, ela tem o próprio yoga contado da boca da morte. Isso é alguma coisa que nos diz respeito, certamente, porque
é quando se começa a questionar exatamente essas coisas, né? De onde viemos, para onde vamos, o que tem depois disso tudo? E é contando exatamente isso que surge o yoga. Ele vai falar sobre o yoga, Yama vai falar sobre o yoga, falando sobre a morte, né? E é muito interessante, a morte é a nossa única certeza, mas talvez tenha uma outra certeza também de que se não estamos na morte, estamos em vida, né? Então essa é uma outra certeza. E o yoga vai se pegar por isso, né? Então estamos vivos. Olha, a morte talvez seja um dos medos mais instintivos do ser humano. É uma das coisas que mais nos impedem de viver a própria vida. Então, se estamos vivos, que vivamos a vida. A morte vai acontecer, ela vai chegar, mas ela não pode nos impedir de viver, né? E eu acho que isso está muito bem explicitado aqui nesse trabalho. A morte vai chegar, ela é inevitável, mas tudo que ainda não veio, né, como diz Patanjali, pode e deve ser evitado, todo o sofrimento que ainda não veio. Ou ainda, como diz, né, Yogananda, por que sofrer pelo inevitável? Então vamos aproveitar a vida e, independente da condição, independente da duração, essa vida está aqui para ser vivida. Então eu acho muito bonita a mensagem, uma mensagem difícil de ser falada, ainda mais nos nossos dias atuais, ainda mais no Ocidente. E queria deixar aqui meus agradecimentos e, mais uma vez, os parabéns. Gratidão, professor Marcos, professora Simira. Professora Cari, gostaria de fechar os nossos trabalhos dessa noite. Parabéns mais uma vez, Ana Guiomar. Muito bem. Ceci, esse foi um tema espetacular, maravilhoso, e conforme foi sendo feita a condução da apresentação, eu fui anotando as palavras-chave que eu peguei aqui. Das palavras-chave: noite, morte, tempo, eternidade, certeza. Então, daí, Ana Guiomar, professor Marcos, professora Simira, professora Ceci, eu gostaria de fazer um comentário relacionado a esse trabalho tão belo, tão lindo, especial. Quando nós falamos a respeito disso tudo, então vamos falar da palavra tempo. Foi comentado muito a respeito do tempo. Dizem que a nossa vida é muito rápida, pouco tempo. Nós só temos a capacidade de perceber e medir o tempo no momento em que ocorre. E o que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Dizem que tudo depende do lado da porta que você está, por exemplo, do banheiro. Não podemos apreendê-lo, desculpe-me, pois o tempo nos escapa, não conseguimos medi-lo, nem segurá-lo. Também não podemos percebê-lo. O presente, porque não tem nenhum espaço, o futuro, porque ainda não veio, e o passado, porque já não existe mais, assim é o tempo. Essa é a dificuldade. E um outro detalhe muito interessante. Nós temos os símbolos. Comentamos hoje a respeito da simbologia, do significado dos símbolos. Na matemática tem um símbolo lindo, o N. O N é o infinito. Mas existe uma outra forma de eu representar o infinito. É com aquele 8 deitado, que significa o infinito, ou a Lemniscata. E olhem só, se nós associarmos, ajuntarmos o N da eternidade, que é do N, o símbolo matemático do infinito, com o 8 deitado, que significa o infinito, ou seja, os dois juntos, eles dão uma palavra. Uma palavra em praticamente quase todas as línguas. Exemplo, N mais 8, da Night. N mais 8, no alemão, da Nacht. N mais 8, no espanhol, da noite. N mais 8, nuit, em francês. O N mais 8, da noite, em italiano. E o N mais 8, em português, da noite. Ou seja, essa noite linda, maravilhosa, espetacular. Ela começou numa hora, mas parece que ela tem uma eternidade. Falou-se a respeito de eternidade também.
Eternidade tem duas origens, uma do grego, aionios, a outra do latim, que é aeternus, que para o português deu eterno. Nós estamos falando de um tempo que não tem começo, não tem meio e não tem fim, e assim é a eternidade. É o tempo de duração indefinida ou indeterminada ou ainda sem fim. São Tomás de Aquino, ele comenta muito a respeito da eternidade e a sua influência no pensamento ocidental. Há pessoas que passam por aqui sem deixar marca, e a melhor forma de medir o tempo é deixar a sua marca. E é isto que nós procuraremos fazer em todas as nossas vidas, em todos os nossos períodos que Deus nos permite viver. Daí veio uma outra palavra que foi comentada, a certeza. Algumas certezas, imposto e a morte. Mas eu digo que nós temos uma outra certeza, uma certeza mais bela ainda. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E dessa forma, eu gostaria de me despedir de vocês. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Um bom descanso. E até amanhã às 8h10, pessoal. 8 horas estamos abrindo os novos painéis. Muito obrigada mais uma vez, professor Marcos, professora Simira. Parabéns, Ana Guiomar. Um bom descanso a todos.